Lição de número 5 para 3 de maio de 2026, intitulada O Juízo contra Sodoma e Gomorra. Quero dar bem-vindo a você ao canal da professora Manuela Barros e a nossa lição tradicional deste canal, usando este roteiro que eu disponibilizo na descrição do vídeo gratuitamente para aquele que queira usar, copiar à vontade. É um link, abre o PDF e ali você pode usar à vontade. E aproveito para saudar a você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Lição: o juízo contra Sodoma e Gomorra. Geralmente nós não lemos a leitura bíblica em classe, mas eu anotei aqui para não me esquecer ler. Então, para cada uma das nossas classes, tanto essa tradicional como a aula comentada, que nós lemos a revista também, vou estar lendo a leitura bíblica em classe. Gênesis 18, 23 a 32 diz: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? E ele estava questionando a Deus. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: Se porventura acharem ali 40. E disse: Não o farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse: Não a destruirei por amor dos 10. Um diálogo que nos ensina-nos muito sobre quem era Abraão por dentro, mas mais ainda, quem é o nosso Deus por dentro. Ao invés de se irar com Abraão pelo desafio, por desafiá-lo tantas vezes e de tal maneira, nós vemos a resposta de Deus e com isso nós conhecemos mais o nosso Deus. 3 tópicos para o nosso estudo de hoje. Uma mensagem de bênção, uma mensagem de destruição e uma mensagem de juízo e de graça. Primeiro tópico, uma mensagem de bênção, confirmação da promessa de Deus, confirmação do coração de Abraão, confirmação da humanidade de Sara. Com isso eu quero dizer, estamos nos baseando no capítulo 18 de Gênesis, mas vamos cobrir desde o versículo 1º, 2º, não é? Até praticamente o fim deste capítulo, neste tópico, porque é assim que o nosso pastor comentarista o faz na lição. Esta lição que é feita desta maneira é baseada na lição da nossa revista, portanto, com tudo aquilo que o nosso pastor propõe para nós, simplesmente nós usamos de uma maneira que entendemos que didaticamente é mais fácil e, num certo sentido, mais profundo, permite mais uso da palavra de Deus também. No entanto, ambas as maneiras, ou até uma terceira, não tem problema, aquilo que nós nos sintamos confortáveis como professores e que funcione para os nossos alunos aprenderem da palavra de Deus. Uma mensagem de bênção, em primeiro lugar, confirmação da promessa de Deus. No versículo 10 deste capítulo 18, o texto diz o seguinte: E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Então veja que Deus, neste contexto do capítulo 18, repete, confirma a promessa. A primeira vez foi com 75 anos que Abraão ouviu, e agora, neste tempo, ele está com 99 anos e ele ouve de Deus esta confirmação que Sara, a sua esposa,
é quem daria luz a um filho, e agora veja que ele coloca este tempo da vida, e tem um outro texto mais para frente que diz no ano que vem, não é? Neste tempo do ano que vem, ou seja, estava o momento do cumprimento da promessa de Deus para Abraão e para Sara, e a promessa foi confirmada aí. Letra B, confirmação do coração de Abraão. Gênesis capítulo 18, vamos ler do versículo 2 ao 5 e depois também leremos do 24 ao 26. 2 a 5 diz: E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. O que nós vemos aqui é o coração de Abraão. Eu chamei a atenção de cada um de nós, lendo o texto que nós já falamos dele, vamos repetir parte dele aqui. Mas nesta leitura agora que nós não tínhamos feito, mostramos que Abraão tinha um coração hospitaleiro. É bem verdade, como aponta para nós o pastor comentarista, que a cultura da época era pró-hospitalidade. No entanto, o coração do homem é o coração do homem. E quando nós estamos livres, não tem ninguém nos olhando para saber se nós estamos culturalmente corretos ou não. Então, as nossas atitudes são verdadeiras, são aquilo que são do coração. E não só o fato de receber, o fato de ser hospitaleiro, mas a maneira com que se faz. Então, quando nós lemos isso, nós aprendemos que Abraão tinha verdadeiramente um coração hospitaleiro, um coração amoroso, e ele agiu dessa maneira com aqueles visitantes que não sabia ele que eram enviados de Deus, não é? Que eram figuras, inclusive, não desta terra, glória a Jesus, mas enviados de Deus para a mensagem que ele vai receber depois. Capítulo 18 ainda, versículo 24 a 26, mostra outra realidade do coração de Abraão. Nós já lemos, mas vou repetir somente estes versículos. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. O que eu vejo aí, o coração de Abraão, em toda sinceridade, e eu creio na sinceridade plena de Abraão, e eu vou dizer por quê. Porque se Abraão não estivesse sendo sincero em suas palavras para com Deus, eu não vejo que Deus tomaria a posição que ele tomou, porque Deus não aceita o engano. Enquanto Jesus esclareceu-nos que Satanás é enganador, é mentiroso desde o princípio, e nada que sai dele tem verdade, tem virtude de verdade. Ou seja, até no que há verdade tem mentira escondida. A mesma realidade contrária, num certo sentido, é o de Deus. Não há sombra de variação, não há mentira, não há engano, e ele não suporta isso. Ora, então Abraão fez duas colocações, uma em relação às pessoas, e esta é o mais fácil de entender. Ele queria salvar as pessoas, ele não queria ver ninguém perecer. Ele sabia que a justiça de Deus pesava e que aqueles que eram verdadeiramente cruéis, maus, que chegaram e alcançaram o limite da injustiça que fez Deus se mover contra eles, ele sabia que isto era justo e ele não podia fazer nada mais por essas pessoas. Mas ele ali rogou por aqueles que não estivessem nessa posição e rogou diante de Deus. Então nós vemos, primeiramente, é fácil de nós entendermos o amor de Abraão, a preocupação de Abraão para com pessoas que poderiam estar pagando o preço por outras. Mas, em segundo lugar, veja que ele faz uma colocação em relação a Deus. Ele faz uma colocação semelhante ao que Moisés também fez, quanto à justiça de Deus, para que Deus não seja encontrado praticando injustiça, por matar, por fazer perecer um justo junto com um
injusto, ainda que, claro, Abraão, neste contexto, não está entendendo a realidade que nós, hoje, biblicamente, entendemos do pecado. Mas mesmo assim, então, ele faz com simplicidade e verdade de coração. E veja que Deus aceita a sua colocação e diz que não destruiria a cidade por conta dos 50 justos, ou seja, inclusive se salvariam os outros. Deus entraria em justiça com eles de outra maneira, que não dessa maneira da destruição da cidade, por causa de 50. E você leu comigo, ele caminha até 10, e o que nós reconhecemos é que nem 10 justos naquela cidade existiam. Mas através desta conversa de Abraão com Deus, nós descobrimos um coração hospitaleiro, amoroso, intercessor e zeloso de Deus. Tudo isso, então, confirma-se neste texto e nesta palavra de Abraão para com Deus. Em terceiro lugar, neste contexto, a confirmação da humanidade de Sara. Claro que ela é humana, mas o que eu quero dizer com isso é que às vezes, talvez nós não façamos com Sara, mas fazemos com outras pessoas. Nós olhamos para ele ou para ela como pessoas fora do normal, que não são passivas a debilidades, a dúvidas, a o que quer que seja da nossa humanidade. Mas com isso nós vemos que Sara mostra que ela é tão humana como nós somos. E nós temos que ver todos os homens, tão humano como nós somos. O único homem que foi diferente foi a pessoa de Jesus Cristo, que é Deus, mas se encarnou, tornou-se totalmente homem. E enquanto homem, ele permaneceu diferente no tocante a não pecar em nada contra o Pai, contra a lei de Deus. Portanto, nisso ele foi diferente. Aleluia. Os demais, todos nós somos uma mesma humanidade. Capítulo 18, versículo 9 a 15, diz: e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la aí está, na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso porque te riste. Então, vemos aí o que aconteceu da palavra que foi trazida por aqueles visitantes da parte de Deus, e a reação de Sara, que humanamente viu as coisas. Viu as coisas com olhos humanos, não com o olho da fé. Duas verdades que eu encontro na vida de Sara, que são humanas e alguma pode ser parte da nossa vida, outra deve ser parte da nossa vida. O que pode ser parte da nossa vida é essa. A realidade de que nós temos a tendência de ver, primeiramente, com os olhos humanos da realidade. Para ela ouviu esta voz, mesmo que aqueles fossem seres angelicais, mensageiros de Deus. No momento que ela ouviu aquela palavra, ela olhou para a sua circunstância, para a sua situação, pensando com certeza, eu tenho 90 anos, eu não tenho mais o costume das mulheres, eu nunca tive filho até aqui. Quando eu tinha, né, o meu período mensal, a fertilidade, tempo de fertilidade, pelo menos, natural da mulher, nem assim eu pude gerar filhos. Como seria agora? Então ela riu porque as possibilidades já não eram na cabeça dela e na realidade humana, não eram menores, era literalmente impossível. Então ela riu, mas quando foi repreendida, ela temeu. E este temor é o mais importante que nós devemos aprender dessa lição, dessa conversa com Sara. Porque enquanto é normal para nós reagirmos como Sara, diante dos desafios, diante do chamado de Deus para a nossa vida, diante do momento que Deus nos propõe ou nos impulsiona a falar alguma coisa, a evangelizar alguém, a orar com fé, nós podemos naquele momento nos agarrar, no melhor dos sentidos, com a realidade, com as coisas naturais, mesmo entendendo que o nosso Deus é um Deus sobrenatural e que tem todo o poder. Aleluia. É normal.
No entanto, o mesmo Espírito Santo que opera hoje em nós foi quem fez aquelas pessoas chamarem a atenção de Sara pelo fato de que ela riu. E hoje nós não temos anjos ou necessariamente um pastor ou um irmão em Cristo nos vai exortar, mas o próprio Espírito Santo de Deus, muitas vezes, eu digo porque tenho experiência, me exorta no meu íntimo, porque eu duvidei. E ao sermos exortados, o importante é isso. O importante é qual é a reação que nós temos, qual é a resposta diante da nossa fraqueza e da intervenção de graça do Senhor da nossa vida para que creiamos, nós tememos ou não. E Sara temeu e até errou e temeu tanto que diz não fiz, e não foi verdade. Ela fez. Então o certo é dizer eu fiz, Senhor, me perdoa, em nome de Jesus. Aleluia. Então ela é humana como nós somos humanas. E esta foi a mensagem de bênção que Deus trouxe àquele casal, confirmando aquilo que já ele tinha falado antes. Segundo tópico, uma mensagem de destruição. Vamos estudar em 3 subtópicos: o limite do mal para Deus, o livramento dos justos e a realidade dos injustos. Em primeiro lugar, o limite do mal para Deus. Vamos ler no capítulo 18 ainda, versículo 20 e 21. O texto diz o seguinte: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Veja aí, por favor. Deus é justo, ele é o justo juiz. De alguma maneira, eu me lembrei agora lendo estas palavras de um texto lá no comecinho de Gênesis, do primeiro homicídio, quando Deus falou: o sangue de Abel, seu irmão, clama desde a terra. Semelhantemente, ele usa essa linguagem dizendo: há um clamor que chegou a mim, da injustiça, da maldade, da impiedade. E eu desci para ver se é mesmo assim, porque se não for, eu vou saber. Claro que isso é uma expressão para que nós entendamos, para que Abraão entenda, e para a plena justiça de Deus, mas Deus sabe todas as coisas. Mas ele está explicando, através dessas palavras, ali diretamente para Abraão, e explicando para nós que o mal tem limite para Deus. Muitas vezes nós questionamos a Deus por isso e dizemos: até quando? Este clamor, este questionamento é algo que chega à presença de Deus e Deus leva em conta o clamor. Lembrei-me agora enquanto falava isso, que Deus disse: o clamor do meu povo lá no Egito chegou até os meus ouvidos. E agora chegou a hora, chegou o tempo de eu agir para libertá-los dessa situação. Com isso eu quero que nós tenhamos essa segurança. Deus é o justo juiz. Ele tem o tempo da graça, ele tem o coração para que as pessoas se arrependam, mas Deus não vai deixar a injustiça, qualquer que seja, sem punição. E nós aprendemos da Bíblia Sagrada que Deus é um Deus longânimo. Funciona mais ou menos para que nós entendamos como uma balança. Mas há um momento que esta balança pesa e que Deus disse passou do limite de injustiça e Deus entra, então, em questão para juízo, seja com uma pessoa, seja com uma família, seja com uma nação, como nós estamos vendo. E vimos já outras vezes. Houve uma revelação como essa no livro de Daniel para com um rei, onde uma mensagem foi escrita por uma mão, dizendo: pesado foste na balança. Então, esta figura que eu trouxe para os irmãos aqui é uma figura bíblica que explica o peso da justiça de Deus, e vemos expressões como essa também quando Deus determina mal contra algumas nações por voz profética. Que o peso da injustiça passou deste que nós entendemos que é o limite de Deus, que é longânimo, mas há um fim. E ele que é justo fará justiça e juízo contra os que permaneceram fazendo mal. Segundo lugar, o livramento dos justos. Agora vamos ao capítulo 19, que é o capítulo seguinte,
versículo 12 e depois do 15 ao 17. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Versículo 15 ao 17. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas. Isso porque os esposos, gozaram-se, riram-se dele e não creram. Sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. O que nós aprendemos aí é que Deus livra o justo. Mesmo que o justo ficou devagar, aleluia. Mesmo que o justo possa até ter ficado pesaroso, glória a Deus, mas ele e sua família eram justos. Não mereciam perecer junto com aquela cidade. E o Senhor provê pela sua misericórdia o livramento e livra os justos. A Bíblia nos assegura esta realidade. Deus é um Deus de justiça. Aleluia! Se nós permanecermos na justiça do Senhor, se nós permanecemos como santos, como justos, como seu povo, Deus nos livrará. A ira não está determinada para nós. Nós não somos destinados para a ira, é o que diz a palavra de Deus. E eu quero lembrar a mim e a você, neste entendimento tão simples, mas tão vital, que a grande tribulação que está descrita no livro de Apocalipse trata-se do grande derramamento da ira do grande Deus, que os profetas falaram com relação a este tempo. Este tempo é um tempo de derramamento da ira de Deus, e nós crentes, nós santos, nós justos, não estamos determinados para a ira, mas para receber a graça de Deus, a vida eterna com Ele, porque já fomos absolvidos, já fomos comprados com bom preço e permanecemos no caminho de justiça. Então nós seremos livrados, não pela mão de um anjo, mas no arrebatamento da igreja. Todos nós que estamos vivos seremos transformados, mas não primeiro do que aqueles que morreram em Cristo, diz o texto de 1 aos Tessalonicenses. Eles ressuscitarão primeiro, neste dia, neste momento, ante a vinda da ira do grande Deus. E eles serão ressuscitados, e nós seremos transformados, e juntos nos encontraremos com o Senhor nas nuvens, e a partir dali estaremos sempre com o nosso Senhor. Então Deus livra os justos, e este livramento que nós estamos mencionando aqui agora é o maior, é o encerrar desta realidade da justiça com relação à palavra de Deus, principalmente no tocante a tirar os justos da destruição que está prevista. Então, há outros pensamentos escatológicos que não são bíblicos, porque este pensamento que nós acabamos de traçar é aquele que remonta o querer, a verdade e aquilo que Deus escreveu que assim seria. A realidade dos injustos é o terceiro subtópico. Gênesis capítulo 18, versículo 32, diz o texto: disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais essa vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. O que nós entendemos aí? Deus achou 10? Ele disse que não destruiria se achasse 10. Ele achou 10? Não, ele não achou 10. Então, esta era a realidade daquela cidade. Nem 10 justos. Isso porque tinha a família de Ló. Então, se você diminuir, quantos outros? Não havia, irmão, nem 10. Ainda tirando a família de Ló, você viu quanto sobrou. Não havia nem estes justos. Capítulo 19, versículo 14, diz o texto: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Então veja que nem os genros que conheciam o testemunho daquele homem e de suas filhas não creram, não tomaram a sério a palavra dele. Então esta era a realidade do coração e das ações de trevas que estavam naquela cidade.
João 3, 19 e 20, esse texto que o apóstolo João traz este esclarecimento para nós, tão profundo espiritual. E ele diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece, tem raiva da luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Esse é um esclarecimento espiritual que nós precisamos aceitar da palavra de Deus, porque é a verdade de Deus. Abraão não podia imaginar que em Sodoma e Gomorra não tinha 10 pessoas, incluindo a sua família. Ele nunca podia imaginar. Mas ele estava errado. Nós julgamos as pessoas com o nosso coração, com empatia, com amor, querendo o melhor das pessoas. Não queremos encontrar o pior. No entanto, Deus sabe a realidade e nós não podemos amar nem ser mais entendidos do coração do homem do que o próprio Deus. Então, o ímpio, irmãos, aquele que ouve o evangelho e não vem para a luz, há uma razão. Ele tomou a sua decisão. E ele ficou com as suas obras, que são obras de maldade, são obras de trevas, são obras que não aceitam a Deus, não comungam a Deus, e ele sabe que vir para Deus é deixar estas obras. Agora nós temos aberto a porta, de maneira geral, neste novo evangelho principalmente, há um caminho, há um evangelho, há uma igreja, que as obras más podem vir juntas. Desde que se passe uma boa maquiagem para que apareça bem do lado de fora. E por que eu digo isso com tanta ênfase? Porque segundo a palavra de João e do Espírito de Deus, pela palavra de Deus que estamos lendo, as pessoas cujas obras são pecaminosas não vêm para a luz, não vêm para Cristo. Não vem para a igreja de Cristo, que é corpo de Cristo. Por quê? Porque eles amam as suas obras. Agora, se há uma igreja, e eu digo uma igreja local, porque não pode ser a santa igreja do Senhor Jesus Cristo, espiritual, mas se há uma igreja local que eu possa vir com as minhas obras, eu não preciso deixar nada, então eles estão satisfeitos. Então eles vêm. Mas como eu disse, esta igreja aqui, que as trevas vêm, não pode ser a igreja de Cristo, porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que têm obras más de pecado não gostam da luz, aborrecem, porque a luz incomoda, a luz aponta. Ele diz para que as suas obras, presta atenção nessa última palavra, presta atenção, por favor, não sejam reprovadas. A luz reprova as obras das trevas. Quais são? Mentira, fornicação, cobiça e toda sorte de obras que nós lemos na Bíblia Sagrada que são contrárias a Deus. Contrárias à justiça de Deus. A luz reprova. E ninguém quer ter a sua vida, as suas obras reprovadas, a não ser que, ao entender a sua posição, reconheçam e aceitem e queiram. Aleluia. O texto de João fala sobre estes também, graças a Deus, estamos nós incluídos nele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Apocalipse 16, versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Eu quero fazer você entender aí que em Apocalipse 16 nós estamos no meio da grande tribulação, aonde a ira de Deus está sendo derramada, aonde desgraça terrível está acontecendo, aonde chagas, dores e toda sorte de tragédia está acontecendo. E a pergunta seria, vão se arrepender? Quando houve a queda das torres aqui em Nova York, um ataque terrorista, e não só em um lugar, aquele foi o mais destruidor pelo número de pessoas.
Mas algumas pessoas depois, naquele fim de semana e algumas semanas depois, apareceram na igreja. Supostamente um alerta para que as pessoas se reconciliem com Deus. Da mesma maneira, o vírus que atacou a humanidade e outras catástrofes deveriam servir de maneira geral, nós entendemos, olha, alertou as pessoas para a brevidade da vida, para voltarem-se para Deus, para entender que a nossa vida se acaba em qualquer momento e reconciliar-se com Deus. Aleluia. E enquanto na nossa natureza, no nosso entendimento humano, nós pensamos que isso aconteceria, eu quero fazer-nos entender uma realidade espiritual. É que ao nosso querer, junto com a obra do Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, se nós não somos convencidos do pecado, da justiça de Deus que foi ofendida pelo pecado e do juízo que é o resultado da justiça de Deus, se nós não entendermos isso, não aceitarmos isso, nós não vamos nos arrepender. Nós não vamos para a igreja. E é por isso que a maioria, em verdade, não foi. Alguns foram. O entendimento daqueles que estão na frente será: agora o povo vai voltar, se reconciliar. E alguns foram, mas não todos. Nem a maioria. E muitos dos que foram uma vez, outra vez, já deixaram. E as igrejas continuam do mesmo caminho que estava antes. Eu quero te fazer entender que no tempo da ira de Deus, o Espírito Santo não vai estar mais com esta obra, com esta missão e aqui para fazer isso. Para fazer-nos entender e nos convencer. Então estará somente a resposta do homem, pura e crua. E a Bíblia nos diz, não sou eu quem digo, não é o seu pastor quem disse, é Deus mostrando aquilo. E tem mais uma coisa. O que está escrito aí é o que João viu acontecendo. Porque a realidade da eternidade não está presa ao tempo que nós vivemos. João viu, e o que ele viu, ele tinha a ordem de escreva o que você vê. E ele viu que estas pessoas sofrendo tamanha dor, ao invés de se arrependerem diante de Deus, blasfemavam do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Essa é a realidade dos injustos, dos ímpios. Então, crente, não entendamos diferente. Se nós amamos, vamos pregar a única mensagem, escute por favor, que tem poder de libertar o ímpio. Quando nós pregamos a mensagem do arrependimento, quando nós pregamos a mensagem da reconciliação por Cristo Jesus, de fé, de arrependimento dos pecados, de submissão ao caminho de Deus, quando nós pregamos a mensagem verdadeira do Evangelho, é o Espírito Santo quem atua para convencer, aleluia. E é esta mensagem que tem poder, como diz Paulo no capítulo 1 de Romanos, para a salvação. Única. O resto ajusta, o resto convence, mas não transforma. Terceiro tópico, uma mensagem de juízo de graça. Primeiro, quando Deus entra em juízo, há destruição. Segundo, quantas pessoas se salvam? Foram poucas. Terceiro, qual a maneira de escapar? A graça e a obediência. Quando Deus entra em juízo, há destruição. Capítulo 19, versículo 13, diz o texto: pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para quê? Para destruí-lo. Então, este é o tempo do juízo de Deus, no caso, para Sodoma e Gomorra, historicamente, nós lemos aí. Segundo lugar, quantas pessoas se salvam? Poucas. Capítulo 19, versículo 16. Diz ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, era Ló, pela mão de sua mulher, era mais uma, 2, e pela mão de suas 2 filhas, 4 no total, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Então, 4 de uma cidade foram salvos pela mão misericordiosa e ação de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isso é 8, almas se salvaram pela água. Queridos irmãos, isso é uma verdade bíblica.
dura para nós, mas uma verdade bíblica. Qual é a porcentagem dos salvos? E não são um número determinado por Deus, porque ele é longânimo, paciente e provê a mensagem. Noé, o pregoeiro da justiça, segundo a palavra de Deus, anunciava a destruição por vir e chamava as pessoas a crerem. Ló falou com seus genros, mas todos estes negaram, mesmo os de perto e os de longe, não tiveram fé e não vieram, não se arrependeram, não entraram na arca, no caminho da salvação. E Noé, por todo o tempo, e foram muitos anos que ele demorou para a construção daquela arca, anunciava, as pessoas viam aquela tremenda construção e dizia: este homem está louco. Eu quero lembrar-nos que o mundo ainda diz que a igreja está louca, porque nós estamos aguardando a vinda de Jesus, que nos arrebatará e nos levará desta terra. Mas há um novo evangelho por aí que diz que nós vamos morar na terra. Creia se quiser. Porque na minha Bíblia esta não é uma verdade. E este evangelho está sendo crido por muitos mais hoje. Mas que a verdade da palavra ainda traga os poucos que queiram acreditar, aleluia, naquilo que está escrito, naquilo que está selado, naquilo que Deus revelou para nós, o que queremos crer na sua palavra e na sua verdade. Nós vamos morar no céu, e se você vai morar no céu comigo, diga amém, dê aleluia, dê glória a Deus. Não é pecado não, irmãos. Quando nós nos lembramos da maior e da grande esperança da nossa vida, não é pecado dar glória a Deus não, irmãos, em tempo algum. Pode ser no banheiro, pode ser na aula, pode ser no culto, pode ser a hora e como quiser e estiver. Capítulo 17 de Atos, versículo 23, depois do 30 ao 34. Porque passando eu, diz Paulo, e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Eu vou saltar a pregação e terminar ela lá no 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça, Deus chamou arrependimento, porque ele determinou um dia para que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando esse varão dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, alguns creram. Entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Quando eu estudei no meio acadêmico o livro de Atos dos Apóstolos, há um reconhecimento de que esta pregação do capítulo 17 foi a pregação mais impactante pregada na Bíblia para o mundo gentílico. Um homem que teve tamanho amor, que comoveu o seu coração por ver tamanha idolatria naquela cidade, e pregou esta pregação do capítulo 17, nós vemos o resultado. Poucos creram, mas alguns creram. Aleluia. Então alegra o coração, crente, continua a cumprir o mandamento de Cristo Jesus, anuncia a mensagem do evangelho, tal qual ele nos mandou, nem acrescentando, nem tirando, mas como ele nos mandou fazer. E aqueles que desejam a Deus, aqueles que Deus vai operar pelo seu Espírito, convencendo, e há muitos são convencidos, mas fecham o seu coração, não querem, amam mais as obras, e não querem vir para a luz. Mas alguns crerão, alguns acreditarão, alguns se renderão, alguns serão libertos, alguns serão salvos. E essa é a nossa tarefa, porque veja o que aconteceu com Jesus. Aconteceu agora no ministério de Paulo e continua sendo assim hoje. Qual é a maneira de escapar da destruição, do juízo? É dar ouvido à graça. A graça oferece a saída. A graça oferece a saída. E a obediência é a segunda palavra. Essa saída
ela vem com uma instrução. Nós vamos ler aqui. Ló, você leu já comigo aqui. Os anjos disseram, tiraram ele para fora de casa e disseram, agora corra. Olha a instrução. Corra até chegar lá e nem olhe para trás. Nós vamos ler essa instrução. Capítulo 19, versículo 17 de Gênesis diz, e aconteceu que tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte para que não pereças. Eu quero lembrar a mim e a você que a graça nos tira da destruição, nos tira do lugar onde vai estar a destruição e a mão de Deus pesada contra toda a injustiça. A graça nos tira da injustiça, nós éramos parte dela, nós comungávamos com ela, mas a graça nos tirou de lá porque nós aceitamos, mas a graça vem com instrução. A graça vem com instrução de permanência nela, isso significa obediência. Nós não podemos desfazer da instrução que vem junto com a graça. Tito diz que a graça ensina. Ela foi manifestada a todos os homens, ensinando que, depois você leia lá, Tito 2:11 em diante. Ensinando que deixando a corrupção deste mundo, está aí. A graça para Ló, aleluia. Ensina que ele não pode parar neste caminho, que ele não deve olhar para trás. Há uma instrução. E nós não podemos pregar um evangelho cuja graça nos deixa livre num caminho largo dentro dela. Não existe graça com caminho largo. A graça tem uma instrução. A graça é um caminho estreito, ela é maravilhoso, ele é de liberdade, ele leva a vida eterna. Não há outro. Mas ela vem com instrução. E sábio é aquele que toma atenção. Sábio é aquele que crê não só na graça, mas que crê nas instruções do caminho. Porque você vai ver comigo que a mulher de Ló não obedeceu. A mulher de Ló achou que essa instrução não era tão importante. Eu posso parar e olhar para trás. Eu já escapei. Lá o fogo está. Não. Você ainda não chegou no lugar. Querido irmão, que lição para nós até nós chegarmos na nossa eterna morada. Nós temos que vigiar, disse Jesus, diz a palavra de Deus. Nós temos que obedecer, nós temos que permanecer neste caminho estreito e correndo, como disse Paulo, indo para o alvo, prosseguindo para o alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 11 e 12, depois 16 a 20. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar lá aonde a ressurreição dos mortos. É Paulo dizendo. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo que já fui também preso por Cristo. Eu já entrei na graça, mas agora eu prossigo. Versículo 16. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Está aí as regras. Está aí o caminho de obediência. Sede também meus imitadores, irmãos. E tende cuidado segundo o exemplo. Tem que tomar cuidado, tem que tomar atenção. Segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles é para a confusão deles mesmos. Por quê? Quem quer entender isso? Perdição, ventre, confusão deles mesmos, glória deles. Eles só pensam nas coisas terrenas. O evangelho que mostra-nos só para a terra, para as coisas terrenas, não é de Deus. Ele é inimigo da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo aponta para cima. Aponta para o lugar onde Paulo diz, ainda não cheguei, mas eu prossigo. Dentro desta orientação, porque a graça, ela também orienta, e a necessidade de obediência. Mas a nossa cidade, diz Paulo, vamos ouvir isso não só com a voz, com a capacidade do ouvido. Meu pastor dizia para mim, às vezes eu falava com ele, eu disse, pastor, você ouviu? Ele disse, sim, minha filha, ouvi aqui e ouvi aqui, aleluia. E eu te chamo neste dia a ouvir aqui e a ouvir aqui. A nossa cidade. A nossa cidade. Lembra da Nova Jerusalém? Tem gente se confundindo com isso, irmãos.
Tem gente que está se confundindo com isso. Ah, mas tem o nome de cidade. Mas tem o nome disso. É Jerusalém. Vai ser renovada, vai ser reformada, mas é aqui. Aí eu lembro a você o que o Espírito revelou a Paulo, dizendo, mas a nossa cidade está nos céus. Da onde dos céus nós esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 21 a 23. Diz a vós também que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. É isso que a gente fazia antes, irmãos. Só se arrepende quem entende que suas obras são más. Só se arrepende quem entende que suas obras eram mais. E nós, e Paulo entendia, mesmo um homem tão religioso, tão fiel à religião, ao Deus de Moisés. Ele diz, a vós também que nos tempos erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas más obras. Agora, contudo, Deus vos reconciliou no corpo, pela sua carne, a carne de Jesus, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade, olha aí a palavra-chave, ele já fez a obra da cruz foi completa. Ela é perfeita, ela não precisa de complementação, ela é obra da graça, mas agora vem a parte da obediência. Você já saiu das suas más obras, da impiedade, da inimizade contra Deus pela obra da cruz, que foi completa e perfeita. Mas você vai chegar lá se, na verdade, vamos ler aí, permanecerdes fundados e firmes na fé. E não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então o evangelho que Paulo pregou é ministro dele. Se nós permanecermos fundados firmes nesta fé e não nos movermos desta esperança, deste evangelho que Paulo pregou, que Jesus anunciou, então nós chegaremos. Que Deus ricamente abençoe a cada um de nós. O juízo contra Sodoma e Gomorra, Jesus ainda fala dele num paralelo ao juízo que há de vir. Mas nós não somos destinados para o juízo de Deus. Alegra-te, irmão, alegra-te, irmã, que breve ouviremos a trombeta, aleluia, e estaremos para sempre, como ele prometeu, com ele, nos céus para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você nessa aula em nome de Jesus. Amém.